Uma boa noite a todos. É um privilégio estarmos aqui na casa de Deus em meio a essa semana, não é? De atividades, de lutas, para podermos separar um pouco do tempo, estudar sua palavra. Que bom que você chegou aqui e podermos juntos analisar um pouco mais profundamente esse tema que temos estudado durante esta semana e também nos lares, na segunda e na terça-feira. Nessa noite, o nosso tema tem que ver um pouco com a questão do Apocalipse e o surgimento das denominações religiosas. Esse título que temos aqui, em nome de Jesus, na realidade é parte do título geral, porque o título completo é do tema dessa noite, em nome de Jesus, anjos, apóstolos ou demônios. Mas nós sintetizamos assim, para que pudéssemos juntos depois abrir o tema e ir estudando passo a passo, tá bem? Diz que o pastor toda vez que começava a pregar, um garotinho sentava bem no primeiro banco e ficava olhando para ele com o olho arregalado. O pastor continuava pregando e de repente o menininho enfiava o dedo no ouvido assim, e olhava para ele. E o pastor foi ficando meio implicado com aquilo. E um dia, no sábado, o pastor estava pregando e o garoto sentou ali e várias vezes arregalou o olho e enfiou o dedo no nariz e também no ouvido, para cá e para cá. O pastor ficou muito incomodado naquele dia. E daí chegou à porta e disse assim para o pai do garoto: escuta, o que será que acontece? O que é, pastor? Toda vez que eu começo a pregar, seu filho senta no primeiro banco, estala os olhos para mim e coloca o dedo assim, de vez em quando no nariz, mas a maior parte das vezes é aqui, no ouvido. Ele quer dizer algum sinal para mim, que eu não estou entendendo? O pai disse: não sei, vamos perguntar para ele. Então chamaram o garoto, e o pai disse: você não sabe que é feio ficar fazendo mímica na frente do pastor? Você quer comunicar alguma coisa? Fale para mim, que eu levo até ele. Por que você faz esse gesto, arregala o olho, enfia o dedo no ouvido? O que está acontecendo? Disse: mas pai, é o senhor mesmo que diz, toda vez quando eu saio de casa, preste bem atenção no que o pastor vai falar e fique quieto, para que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Então eu tampo o ouvido para não passar. Bom, na mensagem dessa noite, você vai fazer assim, tá bom? Para não passar de um lado para o outro, porque nós vamos descer um pouco mais profundamente no livro do Apocalipse. Eu espero que você aperte o cinto de segurança e segure-se aí nos bancos, tá bom? A mensagem tem que ver com Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16, e fala sobre a tríplice aliança imunda. A tríplice aliança imunda. Apocalipse 16 está comentando sobre as pragas, as 7 últimas pragas. Mas todas as vezes que o Apocalipse está apresentando uma sequência de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, não é? 7 pragas, ele tem aquilo que nós chamamos um interlúdio, um parênteses em meio à sequência dos 7, para mostrar algo que tem que ver com o que já foi, com o que está acontecendo e com o que a profecia diz que ainda vai suceder. E isso acontece aqui nas 7 pragas também. Na realidade, esse interlúdio profético, ele tem que ver com as pragas no seu derramamento, mas ele tem algo na história, no passado, no presente e no futuro. Vamos ver então esses versos, verso 12 em diante. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E o verso 16 termina então: os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A única vez que essa palavra aparece
na Bíblia, é aqui, Apocalipse 16:16. O grande conflito entre o bem e o mal, entre o sinal da besta e o selo de Deus, e aqueles que devem escolher um lado ou outro. É a guerra do Armagedon, uma guerra espiritual, no final de todas as coisas e durante o derramamento, então, das 7 últimas pragas. Muito bem, se nós temos aqui 3 espíritos imundos, a besta, o falso profeta e o dragão, vamos primeiramente, então, identificar quem são eles, para começar o nosso estudo dessa noite. Pode passar? Esses 3 espíritos, diz-nos aqui o versículo, que eles são espíritos operadores de sinais, mas eles são espíritos de demônios, portanto de Deus eles não são. Versículo 14, pode passar. Quem é o dragão? O dragão, em primeira instância, conforme Apocalipse 12 menciona, é sempre Satanás, também chamado de serpente ou dragão. Mas Satanás não trabalha sozinho, ele trabalha com agências, sistemas, confederações, ele trabalha com pessoas, e a estes dá-se o nome de anticristos. Nós normalmente temos na igreja a noção de que anticristo é somente quando o inimigo personificar a Jesus, pertinho da sua volta. Mas ao longo da história sempre houve anticristos. O máximo dele, ou o apogeu, aquilo que será o completo no sistema de Satanás de enganar as pessoas, será ele mesmo personificando a vinda de Jesus. Mas ao longo das eras sempre houve anticristos. Então, por exemplo, Babilônia, não é? Que opôs-se ao povo de Deus, Caim, não é? Outras pessoas que vieram ali daqueles reinos ímpios, da dinastia de Caim e não dos filhos de Deus, eles se tornaram anticristos ao longo do tempo. Então, Satanás é representado pelo dragão, mas também as confederações, sistemas, pessoas ou agentes que ele usou. A besta, diz aqui, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, é o poder religioso romano. Poder religioso romano ao longo dos séculos, aquele que veio logo após os imperadores no 5º século. Quando Roma imperial caiu em 476 depois de Cristo, no lugar dos imperadores subiram os líderes religiosos. Então a esse poder dá-se o nome de besta. Nós nunca devemos falar no Apocalipse que a besta é o Papa, porque um Papa morre, outro assume o seu lugar, como aconteceu recentemente. Então nunca a besta é a pessoa, mas sim é o sistema. A pessoa apenas está representando por um período, ela falece, outro vem e o sistema continua. Então sempre besta no Apocalipse, nunca diga é o Papa, porque além de ferir alguém que é de fé católica, você está truncando a profecia, porque sempre besta é o sistema e não a pessoa. O terceiro, diz que da boca também do falso profeta saiu espírito imundo semelhante a rã. Falso profeta. Profeta na Bíblia significa aquele que é o enviado de Deus para comunicar algo aos seus filhos. A palavra profeta vem do hebraico nabi, nabiim, profetas, e no grego profetai, não é? Profetai, mas ela não tem muito o significado completo do que representa a palavra no seu todo. O melhor significado de declaração do que é profeta, ou de definição, melhor dizendo, vem do inglês, onde a palavra é foretell, aquele que diz de alguém para alguém. Foretell, aquele que conta algo de alguém para alguém, que transmite. Então, na Bíblia, na realidade, profeta não é apenas aquele que prevê o que vai acontecer, não é apenas o vidente, mas profeta é o mensageiro, o pregador, o conselheiro, o admoestador e também aquele que tinha sonhos e visões e revelava por antecipação, como nós vimos no domingo, o que ainda iria suceder e que Deus havia por inspiração transmitido a ele. Então, se profeta é isso, o que é o falso profeta? É aquele que comunica, que prega, que exorta, que aconselha, que dirige um povo,
mas contra a palavra de Deus. Isso é um falso profeta, ou seja, ele não prega as doutrinas verdadeiras da palavra, mas prega algo segundo as consecuções humanas também, e as invenções doutrinárias humanas. Então, o falso profeta é sempre o protestantismo apostatado das doutrinas verdadeiras que a Bíblia ensina. Agora, a Bíblia menciona que esses três espíritos se coligariam. João está vendo as pragas caírem, ele diz: em algum momento esses três espíritos vão se unir. A besta, que é o catolicismo romano, vai se unir junto com o falso profeta em doutrinas, principalmente imortalidade da alma e santidade do domingo, são as duas que mais unem esses dois polos do cristianismo, catolicismo e protestantismo, porque os dois creem na mesma coisa, tanto na imortalidade da alma, com exceção de alguns protestantes conservadores, e creem também como dia de guarda semanal o domingo. Então isso faz como que um elemento catalisador que una, que ligue esses dois poderes. E eles dariam a mão para o dragão, que é Satanás e suas agências, através do espiritualismo. A minha pergunta nessa noite para você é a seguinte, aqui no início: quantos acham que isso já aconteceu? Levanta a mão, quero ver. Alguns acham. Quantos acham que isso está acontecendo? Levante a mão. Alguns acham também. Quantos acham que isso vai acontecer? Levante a mão. Muito bem, a igreja está tripartida. Mas é sempre assim quando eu faço a pergunta, não se incomode. Agora eu quero contar uma história para vocês sobre essa ligação tríplice, que é um interlúdio dentro da sequência das 7 pragas. Pode passar? Em 1906, numa rua em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, chamada Rua Azusa, número 312, havia um pastor protestante conservador. O nome dele era Seymour. E Seymour, em algum momento, ele achou que a igreja dele estava muito tradicional, na sua liturgia, na sua música, nos seus cultos, na pregação, estava muito parada. E Seymour começou junto com um outro pastor, de um local próximo, chamado South Bend, no estado da Indiana, um pouquinho para cima lá de Los Angeles, indo para o lado de Chicago já. E eles começaram a trabalhar estudo bíblico com a igreja sobre batismo do Espírito Santo. 1906, faz mais de 100 anos já. E nesse interim, eles descobriram algumas coisas fantásticas na Bíblia. Primeira, o Espírito Santo é quem dirige o crente à conversão e ao batismo. Mas o Espírito Santo depois pode apoderar-se do crente para uma obra especial. Isso quer dizer ser cheio do Espírito. Até eles estavam corretos. Nós também pensamos assim. Nós chamamos isso de plenitude do Espírito. Quando eu estou santificado, eu uso o poder máximo do Espírito em mim. Mas eles erraram por outro lado, porque eles fizeram uma dicotomia na doutrina do Espírito Santo, da seguinte maneira: quando o Espírito Santo toca em você, e você o aceita, então você vai ser batizado, e você recebe o batismo de Jesus, que é o batismo nas águas. Mas depois de um tempo, você santificar, tiver evidência do Espírito Santo, ao falar línguas estranhas, ou operar milagres e curas, você teve o batismo do Espírito. Então eles dividiram o batismo em 2 momentos: o batismo na água, quando eu aceito a Jesus; o batismo no Espírito, quando tiver poder para falar sobre o Espírito. Assim, o Espírito Santo era agora algo como encher um tanque de combustível, em que eu podia completar 1/4, meio, 3/4 e inteiro. O Espírito Santo já não era mais uma pessoa, mas era uma força, que de acordo com a minha santificação eu recebia meio tanque, 3/4 de tanque, ou um inteiro tanque do Espírito Santo. E eles levaram isso, e as igrejas revolucionaram a maneira de liturgia, a maneira de adoração, a maneira de pregação, e criou-se o batismo do Espírito Santo. Quem falasse línguas já estava cheio dele. Quem orasse e fizesse curas estava pleno do Espírito. Quem não tivesse esse dom não fora ainda batizado no Espírito. Isso espalhou como fogo em palha seca. Todas as igrejas começaram agora a querer estudar. Nesse interim vieram
da Europa 2 missionários. Um deles chamava-se Grunar Wingren, era um batista, e o outro chamava Daniel Berg. 2 suecos chegaram e foram assistir com o pastor Seymour, lá em Los Angeles, na rua Azusa. E eles acharam fenomenal aquele estudo do Espírito Santo, porque eles vinham da Europa e eram mais tradicionais ainda no culto, eram praticamente gélidos do culto, cantavam como uma múmia, paradas, não é? Oravam assim, como uma estátua. Então, quando eles viram aquela efervescência de aleluia, de glória, e invocaram o Espírito Santo, ser cheio dele, eles pegaram a doutrina e ficaram fantasticamente impressionados com aquilo e queriam divulgar para os outros lugares. Então, um homem que ajudava Seymour chamava-se Adolfo Uldin. Ele sempre tinha sonhos e visões. E ele disse um dia para esses 2 missionários: vocês devem ir para um lugar na América do Sul chamado Para, porque o inglês não põe acento nas palavras, né? Na realidade ele estava querendo falar Pará, estado do Pará no Brasil, e falou: vocês vão para o Para, vão parar no Para, né? E lá vocês devem pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Eles saíram de lá, pegaram um navio, demoraram 2 meses e meio, chegaram no final de 2010 aqui em Belém do Pará. Como eles eram batistas, eles se hospedaram no porão da primeira igreja batista de Belém do Pará. Começou em 1911 e eles ensinando antes do culto de domingo. Um dia o pastor disse: essa pregação não é nossa, vocês estão dando heresias aqui na minha. E pediu aos diáconos que expulsassem os 2 de lá. Eles saíram da igreja batista e fundaram em julho de 1911 a Assembleia de Deus, que foi uma cisão da igreja batista. Julho de 1911. Mais ou menos em 1910, um homem veio da Itália, convertido ao presbiterianismo, ele que era católico, e se hospedou na casa de Seymour, lá em Los Angeles. E esse homem ficou também impressionado com o batismo do Espírito Santo, disse: por que nós não pregamos isso ao mundo? E Adolfo Uldin mais uma vez teve visões, ele só tinha visão e mandava os outros, ele nunca ia. E ele disse assim para esse homem: você que converteu-se do catolicismo para o presbiterianismo, você deve ensinar agora o batismo do Espírito Santo entre presbiterianos. Vá para a América do Sul, na província de Entre Rios, e você deve ensinar lá uma comunidade presbiteriana. Tem muitos europeus presbiterianos lá. E ele veio, chegou aí em 1910, começou a ensinar. Ninguém aceitou, pessoal muito firme, conservador, não aceitava aquela novidade do Espírito Santo com tanta agitação. E então ele veio aqui para São Paulo, na Barra Funda e na Ponte Pequena. Na Ponte Pequena havia a maior igreja presbiteriana da época, 1910. E ele começou a ensinar nos cultos de domingo, como os 2 batistas lá em Belém do Pará, sobre o batismo do Espírito Santo. E um dia o pastor disse: se ele continuar falando essas heresias, de falar língua estranha, e essas coisas todas, vocês expulsem-no daqui. E o diácono pegou pelo braço e expulsou. E esse homem veio para Santo Antônio da Platina, no Paraná, e fundou em 1911 a Congregação Cristã do Brasil, que é uma cisão da igreja presbiteriana. Mais ou menos em 1954 para 55, veio dos Estados Unidos um missionário chamado Harold Williams, da Foursquare Gospel Church, igreja do Evangelho Quadrangular. Ele armou na Lapa, aqui em São Paulo, uma grande tenda, como se fosse o enorme de um circo, cabia milhares de pessoas. E Harold Williams começou a ensinar o batismo do Espírito Santo, mas agora com ênfase em curas, milagres e exorcismo, não só em falar línguas estranhas. Estava começando uma nova fase do pentecostalismo, chamado neopentecostalismo. No pentecostalismo, a ênfase era em falar línguas como evidência do batismo do Espírito. E daí tivemos a Assembleia de Deus, a congregação, e também tivemos, acima de tudo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas essa já vem mais no sentido de ir para o lado do neopentecostalismo.
Sentava ali no primeiro banco um senhor que era do Nordeste, estava trabalhando em São Paulo há alguns anos e era da Assembleia de Deus, junto com a esposa e alguns filhos. Toda noite ele vinha assistir o missionário Harold Williams. E ele ficou impressionado com aquilo. Ele disse: aqui no Brasil não tem nenhuma igreja ainda que com o batismo do Espírito Santo opere curas, nenhuma. Todas elas falam mais em línguas estranhas e exorcismo, mas curas e milagres não tem, não há. Por que não abrir uma assim? Em 1955, Manuel de Melo abriu o Brasil para Cristo. E começou com isso que foi um fenômeno aqui em São Paulo, na periferia. Talvez aqui alguns tenham advindo do Brasil para Cristo, não é? De Manuel de Melo. Ele faleceu algum tempo atrás e o seu filho não conseguiu o mesmo ibope do pai e o movimento tem decrescido a cada dia, fadado a fechar a qualquer momento. Mas ele tinha um obreiro bíblico. E esse obreiro bíblico casou-se com a irmã de Manuel de Melo, chamada Elisa Melo. E um dia esse obreiro bíblico disse: mas eu sou tão bom quanto o meu cunhado. Por que eu não abro uma igreja para mim também, com ênfase em curas, milagres e orações e etc. E em junho de 1962, fazendo 50 anos agora, Davi Miranda abriu a igreja Deus é Amor. Ele que era cunhado de Manuel de Melo e saiu da igreja O Brasil para Cristo. Mas a coisa não parou aí. Mais ou menos na década de 75, lá nos Estados Unidos, houve uma grande efervescência do Concílio do Vaticano. E eles discutiram sobre o fenômeno do batismo do Espírito Santo, já que tantos pentecostais estavam pregando, e neopentecostais, os católicos atinaram para esse estudo também. E houve uma efervescência tão grande nesse concílio, que padres dançavam uns com os outros, invocando o Espírito Santo, e cantavam glória, aleluia, e faziam orações gritadas. E houve uma comoção geral. E daí, em 1975 em diante, eles deram o nome para o pentecostalismo dentro do catolicismo de Movimento de Renovação Carismática, ou carismatismo, para não dar o nome de pentecostalismo, que é dos protestantes. Mas era o mesmo movimento. E hoje, o catolicismo se divide exatamente nessa ala, não é? Da canção nova, dos liberais, não é? Que são os carismáticos, e tem a CNBB, que é da ala conservadora dos católicos, continua no mesmo ritual litúrgico de sempre. Em 1977, um homem começou a ver nos Estados Unidos algo novo. Ele percebeu na TV norte-americana que eles levaram o pentecostalismo e o neopentecostalismo para a TV e para o rádio. E aqui no Brasil ninguém ainda havia tido essa ideia. E ele, que já havia sido pai de santo, havia sido menino de Deus, teve incursão pelo Hare Krishna, espiritismo e etc., fundou na Baixada Fluminense, em 1977, o chamado Universal do Reino de Deus, o senhor Edir Macedo. A ênfase agora era algo mais do que pentecostalismo e neopentecostalismo. Não só ter o Espírito Santo para falar em línguas, mas agora ter também alguma coisa no sentido de o povo crer que se tivesse em Deus, poderia prosperar. E ele elaborou então aquilo que se chama teologia da prosperidade, que é o neopentecostalismo de Jimmy Swaggart, Rex Humbard, copiado do modelo americano para a TV brasileira. Ele não inventou nada, ele apenas copiou e traduziu para o português. E agora então fazia-se curas, milagres, exorcismo na telinha, 1980, 1990, e a coisa cresceu e cresce cada vez mais com programas neopentecostais de mídia na TV. Mas o povo vê prosperidade. Se você der tudo para Cristo, você vai prosperar. Dê sua aliança, seus óculos, dê tudo que você tem, você vai prosperar, Deus vai te tirar dessa angústia e vai te prosperar muito. Então, meus amigos, o que nós temos a dizer é que isso já aconteceu uma parte, isto está acontecendo, e isto ainda vai acontecer em grau maior, perto da volta de Jesus. A resposta para a pergunta que eu fiz para vocês é esta. Uma parte já aconteceu, e a igreja hoje dorme
achando que protestantismo e catolicismo estão unidos e precisa ainda unir com o espiritismo. Mas o pentecostalismo é o espiritismo dentro do protestantismo e do catolicismo. É exatamente isso a tríplice união. Quando protestantes se tornam pentecostais, eles estão dando as mãos ao espiritismo. Quando os católicos se tornam pentecostais ou carismáticos ou neopentecostais, estão dando as mãos ao espiritualismo. Na realidade, é a união do dragão com o falso profeta e também unido com a besta. Em 1987, um concunhado do Edir Macedo diz assim: mas eu sou tão bom quanto o meu concunhado. Por que eu não posso abrir uma igreja para mim também? As pessoas gostam de mim, eu falo bem, me expresso, circulo entre as pessoas, tenho boa aceitação. E o R.R. Soares abriu então, de 87 para 88, a Internacional da Graça. E os movimentos seguem, um saindo do outro e se ramificando, porque essa tríplice união diz que eram espíritos de demônios, que eles operariam sinais e prodígios, semelhantes a rãs. Por que rãs? Por que não semelhante a leão ou ao tigre, que já está lá em Daniel, no caso, o leopardo? Por que não semelhante a um urso ou uma serpente, que é símbolo de Satanás? Porque a rã, para grudar a sua presa, ela age na escuridão. De manhã ela se esconde, à tarde ela se esconde, mas à noite ela vem quase à tona da água, bem na superfície, e ela lança como que um visgo, através da sua língua, a rã lança um visgo sobre a água, e quando a mosca, a borboletinha, alguma coisa vem ali, gruda e ela vai com a língua. Então, o pentecostalismo tem exatamente esse sentido, de grudar a pessoa. Satanás dá o vício e ele tira o vício, e a pessoa fica eternamente grata àquela congregação. Satanás dá o problema no casamento, e ele vai lá e soluciona o problema com a oração de um bispo, a pessoa fica eternamente grata. Satanás tira o emprego, depois vai lá numa oração e ele dá o emprego na semana seguinte melhor para aquela pessoa. Ela fica grudada àquele visgo, fica eternamente grata. Por quê? Porque ali ela solucionou os seus problemas. E até os dias de hoje nós vemos uma ramificação, mas o maior problema hoje não é isto, é que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, e a igreja às vezes pensa que nós ainda vamos dar as mãos para o espiritismo, mas ele já está dentro do protestantismo e do catolicismo. Pode passar? Quero mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, cumprimento profético. Olha o que o grande conflito diz, Ellen White. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Onde começou? Rua Azusa, Los Angeles, 1906. Ellen White falou isso décadas antes de acontecer. Falou que os primeiros a estender as mãos e dar as mãos para o espiritismo seriam os protestantes da América do Norte. Isso aconteceu. Estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. Depois foi para o catolicismo. E sob a influência dessa tríplice união, ela cita Apocalipse 16, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Pode passar? O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo ou espiritualismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados. E o que acontece hoje, diante dos nossos olhos? Não é exatamente isso? E se efetuarão muitas inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Tudo em nome de Jesus. Por isso que eu dei o título à mensagem de hoje, dessa forma, em nome de Jesus. Mas ela diz ali que é o demônio operando e é o demônio curando. Agora, como eu disse já desde sábado, não quer dizer que todas as pessoas que estão nesses movimentos são curadas pelo inimigo, ou que têm problema e são libertas pelo inimigo, porque tem gente sincera em todos os movimentos também. E a fé sincera de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seu efeito. Então não quer dizer que todos são,
mas na maioria são enganados pelo demônio e continuam presos a essa falsa doutrina para não entender a verdade restaurada da palavra de Deus. É assim que Satanás usa. Pode passar? A revista Veja, no ano 2002, trouxe na capa: a maior nação católica do mundo está se tornando cada vez mais evangélica, e isto muda muita coisa. E a revista Veja trouxe a primeira marcha para Jesus, Belo Horizonte, 2002, 100 mil pessoas. Quantas pessoas foram na marcha para Jesus esse ano só em São Paulo? Quantas pessoas saíram na marcha para Jesus que os pentecostais promovem? Eles não gostam de ser chamados assim. Eles gostam de ser chamados evangélicos e não pentecostais. Mudou o termo agora de uns anos para cá. Mas quanto que eles levam nessas passeatas pelo Brasil afora numa marcha para Jesus? Milhões de pessoas. O que mais? Nós temos pessoas agora, como a ex-esposa do Pelé, não sei se era a quarta ou quinta, nem sei em qual que ele está agora, mas a Assíria, que era a ex-esposa de Pelé, é uma das maiores recordistas de vendagem de CD, de música evangélica. O nome dela é Assíria. Nós vimos aí, por exemplo, pessoas como o padre Marcelo Rossi, que foi fabricado pela ala liberal da Igreja Católica para conter a evasão e o êxodo de fiéis do catolicismo para o evangelicalismo. Então criaram Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello, não é? E agora tem um no Paraná famosíssimo, que já está aí na Rede Cultura, chamado Reginaldo Manzotti. Tive a oportunidade de assistir 2 comemorações de missa com ele, junto com o governador de Curitiba, lá do Paraná. O camarada é extremamente comunicativo, canta italiano, canta inglês, canta em português, um indivíduo fabricado pela Canção Nova para conter a onda para o pentecostalismo, não é? E manter o povo dentro do catolicismo. Então, todas essas coisas são nuances que a gente pode perceber em nossos dias. Pode passar? O R.S. Soares, quando ele começou em 1975 primeiro, ele tinha 1 hora por semana na televisão. Em 2001 já tinha 90 horas por semana na televisão. E agora ele é um dos maiores recordistas de horas na TV por dia. Você sabe quanto custa 1 hora na TV em horário nobre? Custa algumas dezenas ou centenas de milhares de reais. 1 hora. Agora você imagina todo dia, em horário nobre, um mês inteiro, alguns milhões, não é? Pode passar? Hoje o pastor tem que ser show. Ele não pode ser só o pastor que é das ovelhas, mas ele tem que entender, ele tem que falar, tem que ser uma pessoa bem afeiçoada, tem que ser uma pessoa dinâmica. Eles cobram no Sara Nossa Terra para fazer um casamento, que é a Igreja dos Artistas, eles cobram 10 a 12 mil reais. Vai a pastora, fala 15 a 20 minutos, 10 a 12 mil reais. Um funeral, mais ou menos 8 a 15 mil reais, depende do tipo. Se for incinerar o corpo ou cremar, mais caro ainda. E então, cada um divide para abrir o seu ministério. E eles dizem assim: Deus me chamou para abrir um ministério. Eu vou abrir um ministério nesse bairro. Você passa ali, não tem nada, no outro dia você passa, tem uma igreja aberta ali na esquina, um vai saindo do outro. Eles não têm organização. Então um vai saindo do outro e abrindo seus ministérios independentes. Pode passar? Agora eu quero mostrar para vocês somente um pouquinho. Dá para apagar as luzes aqui da plataforma, por favor? Só da plataforma. E o holofote ali também. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho a casa que Edir Macedo construiu em Campos do Jordão recentemente. Uma casa que custou de 8 a 10 milhões de reais. Vocês vão perceber que nesse quadro aqui, que mostra a fachada da casa, esse é um homem que prega Jesus e a humildade, não é? Vou passar só algumas fotos da casa dele. Pode passar. Está uma das salas, com móveis Luís XV da França, a cama, quarto do casal, aí dá para ver mais de perto a cabeceira da cama, o banheiro, tudo em mármore, travertino da Itália, aí uma sala íntima da casa,
Aí outra sala de jantar. Pode passar. Mas o maior problema hoje não é o Edir Macedo, tampouco é o R.S. Soares, porque eles têm um calo hoje. O calo deles começou em 1998, é recente, tem apenas 13 anos de ministério. É esse camarada aí, pode passar. Valdemiro Santiago. Pouca gente sabe que Valdemiro Santiago trabalhou para o Edir Macedo como bispo na África mais de 10 anos, sabia disso? Ele veio da Universal. E em 1998, o Edir Macedo não quis pagar a renovação de contrato do Valdemiro Santiago. Ele pediu algo muito grande, porque ele estava sendo poderoso na África. Milhares de conversões. Então ele pediu uma nota bastante avantajada de renovação de contrato. A Universal não quis bancar, ele saiu e abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD, Igreja Mundial do Poder de Deus. Faz 13 anos, ele já está em mais de 27 países. 13 anos apenas. Esse é o calo dos dois. Enquanto a Universal estagnou um pouco o crescimento, e a Renascer quase faliu já, e a Igreja Internacional da Graça estagnou também, ele está disparando e levando os fiéis. Mas o testemunho dele, a pregação dele é uma coisa só, não tem doutrina, não tem ensino, não tem classe de criança, não tem escola, não tem nada. É só cura e milagre. Pode passar. Quando ele faz as sessões da Igreja Mundial do Poder de Deus, sempre é questão de curar tumor, curar câncer, curar doenças que a medicina já não tem mais condições de tratar, incuráveis. Pode passar. Um cartaz dele aí, ó, quando ele vai num lugar, por exemplo, para fazer essa sessão, a gente fica abismado com a quantidade de pessoa que se reúne. Paralíticos, cegos, surdos, mudos, cancerosos, problema de cardíacos, isso e aquilo, tudo. Mas ali ele manda distribuir um panfleto, igual quando nós fazemos conferências num bairro. E nesse panfleto diz assim: separação, doenças, perturbação, dores, vícios, depressão, nada dá certo, faça seu pedido e vem aqui. Valdemiro Santiago vai dar um jeito. Então, e ele faz várias sessões por dia. Agora, dizer uma coisa para vocês, é que eu não trouxe o vídeo hoje, eu trouxe um outro vídeo da cura de uma criança, para vocês verem agora. Mas tem um vídeo que eu passo, quando eu dou o seminário completo sobre essa questão dos 3 espíritos imundos, que é a chegada de Valdemiro Santiago em Curitiba. A Thelma já morou em Curitiba, mais que eu, 14 anos, né, moraram. Morei 10 anos e meio, ela e o Elias, moraram 14. Sabe que Curitiba é uma cidade culta, é uma cidade das que mais lê no Brasil, quase não tem analfabeto, e tem um nível de vida do PIB bem alto em Curitiba. Mas quando esse homem chegou lá, não foi gente da classe C, D e E que foram ver, não. Que ele chegou no Palácio do Governo, ali que se chama Centro Cívico, ele não conseguia descer do carro. Eu tenho esse vídeo. Parecia Jesus Cristo descendo na terra. Ele desceu de uma limusine cheia de batedores, aqueles indivíduos fortes, robustos, guarda-costa dele, e o povo queria passar a mão nele para ver se saía virtude, como se fosse Jesus Cristo. Passava a mão no terno, na cabeça, no rosto, e o pessoal separando. Eu acho que nem Beatles reuniriam a multidão daquela. Parece que Curitiba parou. Eu fiquei impressionado, porque eu jamais iria pensar que Curitiba pudesse dar importância a um indivíduo desse. Tamanho era o afluxo de pessoas para o centro cívico. Agora eu vou passar um vídeo. Veja só como ele trabalha no sentido da cura. Prestem atenção se não é isso que a Bíblia diz aqui. Só se eu não sou de Deus, e eu não tenho medo. Se eu sou ungido de Deus, meu Deus está curando essa criança hoje. Espírito
espírito de morte abandona essa criança. Dá para minha esposa aqui, vem cá, bispo, por favor. Dá a criança para ela. Fecha os olhos, filhinho. Espírito de morte, sai dessa criança. Sai da criança, espírito maligno, agora. Espírito de morte. Você foi mandado para matar a criança. Sai dela, segura aqui, irmão. Sai da criança, eu estou mandando você sair. Sai da criança. Espírito de morte, sai da criança. Eu quero a criança aqui perto de mim, por favor. Na minha boca aqui, a criança. Eu sopro a criança e a mãe a liberta. Em nome de Jesus. Ó, presta atenção, Brasil. Escuta isso aí. Filhinha, isso aqui é uma fralda, ó. Pode passar nela todo dia, tá? Ela vai ficar limpinha, aí você vai trazer, tá? Aí nós vamos mostrar de novo, tá bom? Tá combinado? Tá combinado. Você tá duvidando? Não. Mas se você quiser duvidar também não tem problema não, isso aí é só pela minha fé mesmo. Isso aí eu não vou depender de fé de ninguém não. Se o meu Deus não curou, eu nunca fui homem de Deus. Eu não aceito isso. Ah, não. Eu não aceito. Eu quero ver o que o médico vai dizer. Eu quero ver quem vai contestar depois. Eu quero ver. Porque eu mandei gravar, eu mandei registrar. Eu quero ver quem vai contestar. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a décima. Não. Eu coloco o meu ministério. Porque eu me propus a pregar o evangelho. Se você quiser viver neste evangelho, você vai viver, vai ter vida eterna, vai ter restauração. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando de pregar a palavra, Brasil. Estou pregando a palavra de Deus. Estou pregando a palavra. Então, não é fácil, não é fácil. Imagina o sofrimento da família e da criança, né? Da criança. Porque quando é adulto e tem isso, você já viu como é que fica coçando? Já viu não? Coça, arranca os pedaços. Receba o milagre, filhinho, em nome de Jesus. Gente, escuta o que eu estou falando para vocês. Essa obra, esse ministério, no nome de Jesus, vai mudar a sua história e desse mundo. Vocês vão ver. Ó, pega essa fralda aí que eu usei, tá? Isso aí vai ser rápido demais. Aí você mostra de novo, tá bom, filhinha? Vai lá, Deus abençoe. Vai com Jesus. Registra isso. Oi, irmãzinha. É você mesmo? É aquela menina aqui? Hein? É ela mesma. Meu Deus. Você fez uma plástica nela? Hã? Eu não. Jesus fez. Jesus fez. Saiu dela? Saiu tudo dela. Deus curou. Vocês viram que Isso aí, senhor. ele empregou aí, na realidade, aquilo que se chama truque do neopentecostal de mídia. Como ele está na câmera, e ele não pode cortar a sessão de cura, ele não conseguiu, quando ele soprou a criança, que a criança ficasse curada e limpa. Era tipo um erisipela, uma ictiose que a criança tinha ali, não é? Então, ele não conseguiu. O que ele fez? Passou a fralda no suor dele e disse: mãe, você vai passar uma semana na tua filha. Depois ela vai ficar limpinha. E agora a mãe volta com a criança. E a criança não tinha mais nada. E ele pergunta: é essa mesma criança aí? É essa mesma? Então, você percebe que nem às vezes o inimigo ali na hora faz o milagre. Precisou ir para casa. Nós não sabemos o que aconteceu lá em casa depois, né?
mas ali diante das câmeras não foi feito. A Bíblia menciona em Mateus 24, Jesus dizendo que surgiriam muitos cristos, e surgiriam falsos profetas, e fariam tão grandes prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Enganariam até os escolhidos. Pareceriam falsos profetas, falsos pregadores. Então, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, Apocalipse 16 se cumprir nos dias de hoje, minha gente. Já cumpriu uma parte, com o início do pentecostalismo, 1906, 1911. O Brasil foi palco do surgimento. Por quê? Porque aqui tinha uma ascendência afro. E tinha também, junto com a descendência afro, a religiosidade que veio. Então aqui foi um palco fértil, naquele início de 1900 e pouco, para unir o protestantismo e o catolicismo com o espiritismo, que já era praticado nas religiões. E daí trouxe isso para dentro do protestantismo e do catolicismo. Pode passar? Veja só esse quadro, não dá para ver muito nítido, mas você vê que na época de Jesus Cristo, ou a pessoa era cristã, ou era judeu, ou era pagão. Na época de Cristo. Até o século XVI, você tinha catolicismo e protestantismo, nada mais. Mas após o século XVI, com Martim Lutero, começou luteranismo, calvinismo e anglicanismo. E daí para frente não parou mais, e as setas seguem. Uma saindo da outra, e emanando e surgindo da outra, e segue, e vão continuando. Para mim, a maior evidência que Jesus está próximo de voltar é isso aí. Porque na história do mundo, nunca houve tamanha efervescência religiosa e pluralismo religioso como estamos vivendo em nossos dias. Nunca houve. Você pode analisar a história desde Adão e Eva. Nunca houve tantas religiões e denominações assim. Então isso é uma das evidências que Cristo está mais perto do que nós imaginamos. A outra é Apocalipse 16, que está se cumprindo. Pode passar? Agora, logicamente isso tem que ver num contexto profético. Eu não posso fechar aqui sem dizer o resumo de tudo que vimos. Por exemplo, a besta é o catolicismo, mais o espiritismo é igual a carismatismo. Não esqueça isso. Falso profeta é o protestantismo apostatado, mais o espiritismo, que é igual ao pentecostalismo, e o neopentecostalismo, hoje chamado de evangelicalismo também. E o dragão é o espiritismo, através do espiritualismo. Então Satanás usa a nova era, ele usa também o esoterismo, o espiritismo, etc, etc. Mas essa corrente dá-se o nome de espiritualismo. Então esses três estão unidos. Quando eu era pastor aqui na Paulista Leste, fomos fazer um batismo um dia, pastor Elias. Eu acho que era primavera, tinha muito candidato. E chegou uma irmã, por último, ele ia ser batizado. O nome dela, Gina. Ela disse assim: pastor, quero dar um testemunho dentro do tanque. Sabe, para nós pastores é meio complicado, porque você já tem o programa tudo acertado. E às vezes minutos a mais pode prolongar, a pessoa se emociona no testemunho normalmente. Eu disse: irmã, tentei tirar da mente dela, deixa para falar no sábado, quando vamos dar o certificado. Não, pastor, tem que ser hoje. Eu sou tocada e eu tenho que falar. Tá bom. Mas a irmã vai combinar uma coisa comigo, um testemunho curto, tá bom? Dentro do tanque. Tudo bem, eu passei o microfone para ela quando chegou a vez de batizá-la. E ela disse uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi, como prova disso tudo que eu prego há muitos anos. Disse assim: pastor, minha avó era adventista, e eu quero dizer a essa igreja aqui que durante mais de 15 anos eu procurei a verdade. Fui no Seixonoye, Rosa Cruz Áurea, fui no kardecismo, espiritismo branco, macumba, fui também em igrejas pentecostais, Universal e Internacional da Graça. E todas as vezes que eu estava ou no espiritismo, ou no pentecostalismo, quando sentia na hora das orações, ou dos cânticos, ou das sessões, aquilo que chamavam de batismo do Espírito Santo, era a mesma coisa que eu sentia no espiritismo e na igreja pentecostal. Era o mesmo sentimento no meu corpo, as reações que eu tinha, aquilo que passava um calafrio na espinha,
por eu não estar recebendo a bênção, igual alguns estavam ali caindo pelo chão, sendo curado, etc. Mesma coisa quando eu ia no terreiro, no espiritismo de kardecismo, ou no branco, ou seja lá onde for, eu sentia nessa igreja pentecostal. Então, o espírito que age lá não é o de Deus. Não é o de Deus. E a Bíblia diz, eles são operadores de sinais, são espíritos de demônios. Mas há pessoas sinceras também lá. Pode passar? Agora, dentro da nova era, todos creem que cada grupo religioso tem um Messias. Esse é o lado do dragão. Falamos sobre o protestantismo, e o lado do espiritualismo, no sentido agora do espiritismo, que não é teocêntrico, vamos dizer assim, pairado em Cristo ou em Deus, mas que é o sentido do demônio. A nova era diz, todos os grupos religiosos esperam um Messias, mas o nome dele é Maitreya. Vocês esperam a segunda vinda de Cristo, né? Os hinduístas esperam o Krishna. Os islâmicos esperam o Imamad, o último dos Madis, né? Depois também os budistas esperam a quinta encarnação de Buda, que vai transformar o mundo. Nós da nova era damos um nome para tudo isso, é Maitreya. Ele vai gerar o mundo, por isso que veio esse filme 2012, e essa questão toda que está surgindo aí, de um novo calendário e era de Aquários, que será a nova era. Isso está dentro também de Apocalipse 16, o dragão e o espiritualismo. Promove a nova era essas questões. Pode passar? Agora, pasmem com essa estatística aí. Quem são os adeptos da nova era no mundo? A gente pensa que é só pessoa que é ateu, pagão. 55% são protestantes. Creem em alguma coisa da nova era. 20% são judeus. 18% são católicos. 2% são de outras religiões. E 5% não tem nenhuma religião. São os adeptos da nova era no mundo todo. Essa religião tem ganho força, ela não é uma organização. Você pode ser adventista e ser da nova era, pode ser batista ou católico e ser da nova era. Ela quer uma família mundial, daí o movimento gays, GLBT, como tem agora aí, bissexuais, travestis, etc. Isso vem da nova era. Eles querem ser uma família universal onde todos podem ter todos sem constrangimento, né? Eles querem uma moeda mundial, querem uma língua mundial, querem um governo mundial, né? Pode passar? Estamos aqui para fechar. Veja o que Ellen White diz. Satanás tem há muito estado a preparar-se para o que, irmãos? Para um esforço final. Note a palavra que Ellen White usa. Para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden. Certamente não morrereis, imortalidade da alma. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Panteísmo da nova era. Deus é a energia, está em tudo e todos, e a imortalidade da alma. Pode passar? E olha o que ela diz. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano. Notaram os termos? Esforço final e obra mestra de engano. Isso mostra que nós estamos no fim do tempo do fim. O desenvolvimento do espiritualismo. Isso veio pelo protestantismo, pelo catolicismo e pelo espiritismo. A tríplice união. É uma obra mestra, é o esforço final de Satanás, não tem outro depois desse. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas esses serão atingidos no fim dos últimos tempos. E ela cita Apocalipse 16, 13, 14, da tríplice aliança dos espíritos imundos. Pode passar? Agora você poderia dizer, pastor, quantas estamos então para que venha o decreto dominical? Porque é só isso que nós estamos esperando, né? No meio desse emaranhado profético, nós não temos mais tempo para cumprimento de profecias, não há mais profecias de tempo após 1844. Há profecias de acontecimentos, mas não de tempo determinado. Mas a quantas estamos do fim então, se tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos? Surgiu recentemente nos Estados Unidos um livro chamado The Keys of This Blood, As Chaves deste Sangue. E nesse livro, um padre jesuíta, antropólogo, chamado Malak Martin, ele falou sobre as religiões que estavam atravancando o desenvolvimento do ecumenismo e atrapalhando o catolicismo em João Paulo II, antes de falecer, que era tido como o Papa mundial, o Papa da geografia mundial, o Papa conciliador,
né? Um homem geopolítico, era o nome de João Paulo II, um homem geopolítico, queria unir as religiões através do ecumenismo e tal, e o protestantismo e o catolicismo carismático tem que ver com o ecumenismo, não é? Então ele diz, há certos grupos que estão atrapalhando o desenvolvimento disto, para que nós possamos ter a paz mundial e o Redentor volte. Olha só o que diz nesse livro. Martin escreveu no livro The Keys of This Blood, As Chaves desse Sangue, que certas religiões têm uma profunda, abre aspas, e enraizada oposição, que chega à inimizade por tudo que João Paulo representa como homem religioso e geopolítico. Entre eles estão os adventistas do sétimo dia. Você acha que eles não sabem nada de nós, é? Você acha que nós passamos batido, que eles não sabem quantas escolas nós temos, quantos membros nós somos, qual é a nossa entrada, quantas editoras? Eles sabem muito mais que nós. Eles têm um mapa de tudo que nós somos. Tudo. E quando um homem desse escreve isso, é porque eles já estão de olho em nós lá para o final, quando vier o decreto, na realidade. Eles já estão pensando lá na frente. Eles já têm um mapa de estudo agora, para que quando o decreto vier, tem a montagem completa da questão. E diz mais ainda, veja a próxima. E diz assim, Martin faz uma interessante declaração. João Paulo os vê com especial apreensão, mas ele sabe que se permanecerem como estão no futuro, terão apenas dois caminhos a seguir. Ou permanecerão presos às suas fendas históricas, e o sábado é uma fenda histórica, agarrado às suas tradições, ou como vários já demonstraram boa vontade de fazer, decidirão aceitar algum tipo de fusão, quer dizer, ecumenismo, com as diversas tendências que avançam sobre suas posições. Esse trecho é retratado também no livrinho O Dia do Dragão, da Casa Publicadora Brasileira, que todo adventista deveria ter como o segundo grande conflito, que é o grande conflito para os dias de hoje. É esse livrinho aí, O Dia do Dragão. É uma atualização do que está acontecendo. E aí, Clifford Goldstein diz assim, se eles não se mantiverem de acordo com as religiões majoritárias, em união com aquilo que as igrejas maiores querem fazer, eles serão objetos de execração mundial. Sabe o que é isso? Objetos de extermínio mundial. Então, esse livro de Malachi Martin é interessantíssimo. Foi um irmão de São José dos Campos, fui pastor lá, engenheiro do ITA, que quando esteve nos Estados Unidos me trouxe de presente, acho que foi em 2000 que ele trouxe esse livro. No Brasil não sei se editaram em português, As Chaves desse Sangue, mas fala sobre a igreja adventista aí, sobre o movimento de fé abrâmica, que guarda o sábado também, fala sobre a igreja da promessa, fala sobre o judaísmo ortodoxo aí, todos aqueles que se opõem à questão do romanismo para ser uma religião mundial, junto com o ecumenismo, com outros protestantes e espíritas. Eles que estão atravancando o caminho e impedindo de ter a paz mundial para que Jesus volte. Então nós somos objeto de ira. Nós não somos objeto de paz para eles. Somos objetos de ira. Isso mostra que tudo está diante de nós. Pode passar? Pode passar. Muito bem. Aí nós terminamos. O que nós poderíamos tirar de tudo isso que nós vimos nessa noite? Eu diria que nós podemos fazer aqui 3 linhas. A primeira seria, nós estamos mais perto do que aquilo que nós imaginamos, da volta a Jesus, e amém por isso, né? Em segundo lugar, isso deve mostrar a nós que nós somos, acima de tudo, privilegiados ao estarmos na igreja adventista, que é a igreja remanescente. E no meio de tanta confusão, de 34 mil denominações religiosas, só dentro do cristianismo, irmãos, graças a Deus e glória por isso, nós estamos na igreja remanescente. Só isso já é o ganho para a vida toda, pertencer ao movimento verdadeiro nessa terra. E o terceiro e último, isso nos mostra que quanto mais for se aproximando do fim do tempo do fim, essas questões se intensificarão. E só vão resistir aqueles que forem amantes e estudiosos da palavra. Nós temos que ser como o mineiro que cava fundo os veios da terra para achar o precioso ouro ou diamante.
As gemas mais preciosas da Bíblia não estão na superfície, elas estão nas entrelinhas. É necessário pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender cada dia essas gemas preciosas, que estão como diamantes, como ouro aí, para que nós possamos submeter a nossa fé a essa questão toda que haverá, mas estarmos firmes antes que Jesus venha a este mundo. Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos essa convicção. Saiamos daqui hoje não constrangidos, não desesperados, mas saiamos animados, porque a profecia serve para nos mostrar a quantas estamos da volta de Jesus e mostrar também para nós um rumo. É por isso que existe a profecia, mas não para alarmar ninguém, mas sim para nos dar convicção da mensagem que possuímos e da onde queremos chegar com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Na sexta-noite, irmãos, e no sábado, nós teremos aqui 2 mensagens espirituais, cristocêntricas, sobre a questão da nossa missão como igreja remanescente. Eu preparei os temas mais do sábado, domingo e hoje, como estudos proféticos, para que ao chegarmos à sexta-feira à noite, já preparando para o sábado, né, nós pudéssemos desfrutar de temas espirituais cristocêntricos. Então, vamos preparar para sexta-noite estarmos aqui. O tema é bastante interessante, chamado Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu espero que essa semana, ao final dela, no sábado, quando estivermos tomando a Santa Ceia, possa servir para que nós tenhamos tido uma reflexão, de maneira geral, como indivíduos, como família, como igreja, sobre o nosso propósito, nosso objetivo de estarmos aqui nessa terra. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pela clareza da interpretação da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque embora tenhamos dias tão negros, difíceis, problemáticos, estamos chegando quase ao fim da trajetória da história desse planeta. Ajuda-nos, como acabamos de cantar e estudar nessa noite, a estarmos firmes, como leitores assíduos de Tua palavra, como pessoas que cavam profundamente, através do livro sagrado, o sentido da vida e o poder para explicar aos outros o evangelho da redenção. Pai amado, ao sairmos daqui, que Teus anjos nos acompanhem até os portais da nossa casa. Manda que eles protejam as nossas veredas, os nossos caminhos, guardem-nos para o dia da manhã gloriosa, quando Jesus voltar a esta terra. Estejamos firmes cada vez mais na igreja que abraçamos, e se há em nós o desejo de pregar a um parente, a um amigo, alguém que ainda não conhece essa verdade, capacita-nos pelo poder do Teu Santo Espírito. Há muitas pessoas fiéis, sinceras, nesses movimentos por aí afora, às vezes são até nossos familiares. Ajuda-nos a buscar essas pessoas para o redil do bom pastor. Pedimos uma bênção sobre essa igreja, pastor Elias, sua família, pedimos sobre os líderes para 2012, em nome por amor de Jesus, amém, Senhor.